Vou pedir para que você abra a Bíblia comigo, o livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 21. Domingo retrasado, a gente falou sobre os versículos 15 e 16. Domingo passado, a gente falou sobre o versículo 17 e a primeira parte do versículo 18. Hoje, vamos falar sobre a segunda parte, do versículo 18 até o versículo 20. Mas vamos ler todos os versículos novamente. Na mensagem da manhã e da noite, eu estou falando sobre toda a passagem de maneira mais resumida, mas aqui à tarde a gente está caminhando assim. Vamos ler juntos? Leia em voz alta, junto comigo. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Eu acredito que a maioria de vocês também. Vamos ler. Então diz a Bíblia: e tenham o quê? Cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai, obrigado por Tua palavra, e fala conosco, revelando-nos os mistérios da Tua santa palavra, desvendo os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua lei, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos sentar na presença de Deus, fazendo aqui uma rápida retrospectiva aqui, né, da mensagem. O título dessa mensagem é Uma Vida Melhor. E quando nós olhamos a palavra de Deus, Deus que é o autor da vida, Ele nos ensina como podemos, e debaixo dessas instruções, nós de fato vivemos melhor. E entre as instruções da palavra de Deus para vivermos melhor, e esse viver melhor não quer dizer que a gente não vai ter adversidades, dificuldades. Jesus disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas Ele disse: mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E o autor da vida nos ensina então sobre como ter uma vida diferenciada. E esses versículos, eles são muito significativos. Aqui nesses versículos nós vemos Deus dizendo coisas que temos que fazer e coisas que não devemos fazer. Vimos também que Deus diz não. E os nãos de Deus são motivados em função do amor dele, e Ele é o Pai Celestial. Aqui nessa passagem, inclusive Deus é chamado de Pai. Versículo 20 diz: dando graças constantemente a Deus Pai. Na questão da Trindade, mas Deus é visto como o nosso Pai também. E daí nós já estudamos os cuidados necessários. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não ser insensatos, mas ser sábios, aproveitar cada oportunidade ao máximo, é o que diz a palavra de Deus, porque os dias são maus. E daí a gente verificou domingo passado a respeito da vontade de Deus, o incentivo que está na Escritura. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus, e não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. E a gente falou sobre todos esses assuntos. Eu quero conversar com vocês hoje a partir
do que diz na sequência: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Em contraste com esse não se embriaguem com vinho, a Bíblia está dizendo, o Espírito Santo, por meio do Paulo, diz: mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. O que você vê na versão Almeida encham-se do Espírito, mas na verdade, a NVI comunica melhor o que está lá no original. Deixem-se encher pelo Espírito. Esse encher, não se embriaguem com vinho, e eu diria a você que a gente podia pensar aqui, não se embriaguem com vinho, mas se embriaguem com o Espírito Santo. Deixem-se encher, e esse encher é ser completo, completamente cheio, até em cima, enfim, deixem-se encher ao máximo, ao máximo. Então, quando a gente se enche de alguma coisa, ser completo, a Bíblia está dizendo: sejam tomados pelo Espírito Santo. Então, se embriaguem do Espírito Santo, contudo, isso é o que eu estou dizendo, tá? Essa embriaguez aqui que eu estou colocando aqui, esse ser cheio, tá? O ser cheio do Espírito não nos tira o senso, a noção, o equilíbrio, quando a gente é cheio do Espírito. Quando alguém é cheio de álcool, ele perde a noção de tudo, ele não raciocina direito, ele ofende, ele agride, fala um monte de besteira. Contudo, quando nós nos enchemos do Espírito, nós não fazemos nada dessas coisas ruins. Quando nós somos cheios do Espírito, melhor dizendo, nada disso acontece. Nós continuamos lúcidos. Inclusive, nós temos mais discernimento das coisas. Quem se enche de álcool vai perder o discernimento. Mas quando a gente é cheio do Espírito, nós não perdemos o discernimento, nós ganhamos mais discernimento, e um discernimento mais apurado, porque não é apenas um discernimento humano, é um discernimento espiritual. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente, a partir do ponto de vista espiritual das coisas. Isso às vezes nos falta como povo de Deus. Nós precisamos interpretar as situações, enxergar as situações a partir de um discernimento espiritual. Não estou dizendo que a gente tem que espiritualizar, como alguns dizem, todas as coisas, enfim, né? Contudo, em tudo, a gente tem que estar ligado com o Espírito Santo. Porque há coisas que aos nossos olhos parecem só naturais, mas às vezes elas não são. Tem componentes espirituais envolvendo aquela determinada situação. Então, quando a gente é cheio do Espírito, a gente tem essa percepção mais apurada. Então, ao contrário do ser cheio de vinho, do ser intoxicado, e semana passada a gente falou sobre esse ser intoxicado, que também é uma palavra que pode ser colocada ali, e nós somos intoxicados às vezes não só por vinho, mas por outras coisas. Isso tira discernimento, mas quando a gente é cheio do Espírito, e é o que
a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Deixem-se encher do Espírito. É muito interessante aqui que aqui esse verbo ele está na voz passiva. Ou seja, voz passiva quando o sujeito recebe ação, ele não executa ação. Esse verbo quer dizer que não é que eu me encho do Espírito. Eu me deixo encher pelo Espírito. É diferente. Isso aconteceu comigo nos Estados Unidos, um irmão lá que morava lá, e eu vinha a ele e disse, vou cortar meu cabelo hoje. Isso na nossa língua, né? Mas eu falei inglês, né? Daí ele olhou assim para mim, você consegue cortar o teu cabelo? Ou seja, esse vou cortar meu cabelo, uma expressão nossa que a gente usa aqui na nossa língua. Vou cortar meu cabelo. Isso que eu disse a ele. Daí ele falou, você que corta o teu cabelo? Eu falei, não, eu vou lá. Ok. You will have your haircut. Você terá o seu cabelo cortado. Não é que você vai cortar o teu cabelo. Tá, então você vai lá e alguém vai cortar o teu cabelo. Então, essa é a diferença. Então, esse tempo verbal aqui do grego, ele está dizendo, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Então, não é que necessariamente eu vou no Espírito Santo e me encho dele. Eu deixo que ele me encha. Aqui, eu sou um sujeito, eu sou passivo. Eu recebo. Contudo, no texto, eu tenho ações. Não sou eu que me encho, mas eu me deixo encher fazendo determinadas coisas. Se eu vou cortar meu cabelo hoje, né? Ou seja, se eu vou ter o meu cabelo cortado, não sou eu que corto, mas eu saio de casa, vou da minha casa, lá na barbearia, lá, e alguém corta o meu cabelo. Não sou eu que corto, mas eu tenho que ter uma ação para ter o meu cabelo cortado. Eu tenho que sair de casa, eu tenho que ir a determinado lugar para ter o meu cabelo cortado. Então, eu vou me deixar encher pelo Espírito, e para que o Espírito me encha, eu tenho que ter determinadas ações. E aqui eu sou ativo, aqui eu não sou passivo. E o que a Bíblia está dizendo? Qual é, então, o que eu tenho que fazer para que o Espírito me encha? E daí a Bíblia vai falar de coisas talvez aparentemente singelas, mas que nós as ignoramos. Coisas simples, mas que nós não as praticamos. E ela vai dizer então, mas deixem-se encher pelo Espírito falando. E aqui é uma continuidade. Aqui é o nosso gerúndio, que é o particípio no grego, mas que se traduz na nossa língua, é um gerúndio, essa continuidade. Então, todos esses outros verbos vêm como aqui o nosso gerúndio. Então, também dá para colocar, ligando a esses verbos aqui, que eu vou estar sendo continuamente cheio. O ser cheio não é só um momento, mas eu vou sendo cheio sempre que eu estou envolvido nessas coisas aqui, falando entre si.
com salmos. Com salmos. A igreja primitiva, assim como nós, mas eles usavam nos seus cultos, assim como enfim, havia nas sinagogas, os salmos, eles cantavam os salmos da Bíblia. Então, falando entre si com os salmos, as músicas, essas lindas poesias bíblicas que falavam sobre Deus, a respeito de Deus, das experiências com Deus, das maravilhas de Deus, falando entre si com salmos, hinos e cânticos da MPB, é isso? Não. Hinos e cânticos espirituais. Sabe, a Bíblia está dizendo que quando eu estou cantando hinos e cânticos espirituais, a Bíblia está me ensinando que eu estou sendo cheio do Espírito. Que enquanto eu faço isso, o Espírito Santo vai me enchendo. Eu vou sendo cheio. E às vezes isso parece ser algo, né, que, ok, cantar uma música, tocar a música ali em casa, um cântico espiritual, hinos, né, parece que não acontece nada, errado está acontecendo. Está acontecendo. Quando a gente está aqui, no culto, louvando, adorando a Deus, com os cânticos espirituais, a gente está aqui com mãos levantadas, colocando a nossa voz para fora, exaltando Deus. A Bíblia diz que nesse momento nós estamos sendo cheios do Espírito Santo. Eu sou ativo no meu cantar e eu estou sendo, de alguma maneira, passivo no receber, eu estou recebendo quando eu faço isso. Então, é o que disse, são coisas singelas, simples, que às vezes nós as fazemos e quem sabe de maneira até mecânica. E quando é só mecânica, quando não tem coração, esse enchimento efetivamente não acontece, mas às vezes é de coração, mas nós não temos a noção que quando a gente faz isso, o Espírito Santo está nos enchendo. E quanto mais cheios do Espírito Santo, melhor vivemos a nossa vida. Cânticos espirituais, salmos, hinos, cânticos espirituais. Ei, vamos cantar. No teu carro, na tua casa, no teu celular. Tenha música, cânticos espirituais, hinos. Você está lá na tua casa, está fazendo alguma coisa? Eu não estou dizendo que tem que ser o tempo todo, às vezes tem que estudar lá, não sei, tem outra coisa que você tem que se concentrar, ok. Mas, se é possível, liga lá, cante junto. Ah, mas a minha voz não é boa, você está na tua casa, cante à vontade. Talvez, assim como eu, você não pode cantar aqui, né, igual a eles, mas, enfim, mas cante. Como eu tenho sido edificado em cantar hinos e cânticos espirituais. E diz, cantando e louvando de coração ao Senhor. É o que eu falei aqui já hoje, tem que ter coração. Tem que ter coração. A gente tem que aplicar o coração nisso. E aplicar o coração envolve a gente refletir no que está cantando. No que a gente está dizendo a Deus ou a respeito de Deus. Pensar nas palavras. E que isso venha do coração. És o meu respirar. Então, te dou o meu louvor, todo o meu louvor, somente a ti. Porque Ele é digno de louvor. És o meu respirar, ou seja, dependo de ti. Eu declaro a minha dependência dEle.
Te dou o meu louvor, todo louvor, somente a ti. A gente está ali se comunicando quando que tenha coração, que tenha consciência, que nos concentremos naquilo que estamos dizendo, para que não caiamos naquela situação que Deus coloca. Esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E é claro, isso estava lá no contexto de que eles só vinham ao templo e prestavam o culto, mas a vida deles não tinha nada a ver com o culto que prestavam. Tem a ver com isso sim, mas tem a ver também com esse aplicar o coração naquilo que a gente está cantando. A Bíblia está falando que a gente tem que fazer isso de coração. E quando a gente faz isso com o coração, faz isso e faz de coração, nós estamos sendo cheios do Espírito Santo. Nós estamos nos deixando encher pelo Espírito Santo. E diz, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Gratidão, dar graças. E olha o que diz o texto. Dando graças, às vezes, é isso? Uma vez por dia? Só quando dá vontade? Só quando estou feliz? É isso? Não. O que diz? Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Às vezes a gente acha que enfim, a gente só dá graça a Deus quando tem um grande livramento. Escapei de um acidente, graças a Deus. Mas isso também, mas a Bíblia diz, dando graças a Deus por todas as coisas. Coração grato. A Bíblia está ensinando eu e você que quando a gente dá graças a Deus por todas as coisas, nós estamos sendo cheios do Espírito Santo. Nós estamos nos deixando encher pelo Espírito Santo quando a gente dá graça. Mas muitas vezes o que a gente faz o dia inteiro é reclamar. Ó céu, ó vida. Né? Esse personagem lá, como é que é? O Sleep Hard. Né? Enfim, às vezes a gente é esse personagem ali. Né? Tem muito cristão que é assim. E assim a gente não recebe do Espírito. Nada está bom, nunca nada está bom. Não estou dizendo que a gente tenha que negar realidades e fechar os olhos para as coisas difíceis, fazer de conta que elas não existam. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Contudo, a Bíblia está nos ensinando a dar graças, constantemente dar graças a Deus por todas as coisas. Todas as coisas. Eu dou graças a Deus, enfim, algumas coisas todos os dias. Enfim, essa questão da comida, do alimento. Isso está na Bíblia, Jesus dava graça sempre. Ei, eu e você não podemos comer sem dar graças a Deus pela comida. Ele nos deu a comida. Não interessa onde estejamos, não é só na nossa casa. Talvez você diga, não, mas é que tem outras pessoas ali que não acreditam em Deus, que comem comigo, ok. Talvez você os respeite mais do que respeita a Deus. E daí está errado. Se ele tem a liberdade de não orar, nós temos a liberdade de orar. Então, dar
Graças a Deus constantemente por todas as coisas. Sabe, eu dou graças a Deus todos os dias quase. Enfim, eu agradeço, tem algumas coisas que são repetidas todos os dias. Sabe por quê? Porque elas acontecem na minha vida todos os dias. Eu agradeço a Deus pela vida. Eu digo, Deus, obrigado pela vida. Deus, obrigado pela comida. Deus, obrigado pela roupa. Deus, obrigado pela moradia. Deus, obrigado pelo transporte. Obrigado pela saúde. Obrigado pela família. Obrigado pela igreja. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado pelo batismo no Espírito Santo. Eu digo, Deus, sobretudo, obrigado pela salvação, pela vida eterna, pelo nome escrito no livro da vida. Obrigado, Deus, obrigado. Obrigado, Deus, porque eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Obrigado. Obrigado pela graça salvadora, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela mãe que o Senhor me deu, que já está contigo. Obrigado pelo pai que o Senhor me deu. Obrigado pela esposa que o Senhor me deu. Eu menciono cada um da minha família. Né? Agora, mais um eu tenho. Obrigado pelo neto que o Senhor me deu, que chegou segunda-feira. Né? Mais um agradecimento. Sabe, são coisas básicas e que de repente a gente não valoriza, mas a Bíblia está dizendo que quando a gente dá graças constantemente, nós estamos nos deixando encher pelo Espírito Santo. Ah, se a gente reclamasse menos e agradecesse mais. Ah, se nós fôssemos mais gratos pelo que temos e colocássemos mais os olhos naquilo que já temos e fôssemos gratos e não ficarmos só com os olhos naquilo que não temos e reclamarmos porque não temos. Mas quando a gente agradece mais, sabe, enfim, é muito nítido que aquele que mais agradece também mais recebe. Aquele que mais reclama, menos tem, menos recebe. Porque o Espírito Santo não enche enquanto tem reclamação, enquanto tem murmuração. Deus ouve todas as coisas que saem da nossa boca. Ele ouve tanto a gratidão, o louvor, como a reclamação. A Bíblia diz que Deus ouvia Israel nas suas tendas, lá no deserto, murmurando, resmungando, reclamando. Ah, porque esse maná, esse pão, não sei o quê, e todo dia isso. Deus ouviu isso. E Deus ficou irado com isso. Eles sofreram as consequências disso. Será que a nossa vida não está melhor porque nós reclamamos demais e agradecemos de menos? A gente está aqui falando sobre uma vida melhor. E vida melhor é uma vida mais cheia do Espírito. E o Espírito nos enche. Nos enche. Quando nós agradecemos constantemente a Deus por todas as coisas. Ei, eu estou vivo, eu tenho que agradecer. Agradeça a Deus. Como é bom agradecer a Deus pelas coisas que consideramos pequenas ou grandes, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que eu e você vivamos melhor. Assim, desse jeito. Nos deixando encher pelo Espírito Santo. Falando entre si. Conosco, entre nós, na nossa casa. Tem muita casa que o ambiente é carregado, é pesado.
porque um só reclama do outro, um só critica do outro. Porque a música que é ouvida lá, sabe, não edifica. Eu sei que tem alguns aqui que têm famílias, que tem pessoas que não servem a Deus, eu entendo isso, né? E cada um tem o seu lugar, o seu espaço, o seu direito na sua casa, mas o que cabe a você, mude o ambiente da sua casa. Vamos pensar no Espírito Santo enchendo as nossas casas e os nossos lares. Que o Espírito Santo esteja conosco à mesa, quando estamos em família, que sejamos gratos. Que o Espírito Santo possa nos encher enquanto conversamos e falamos sobre Deus e rendemos graças a Ele. Vamos nos deixar encher pelo Espírito Santo, falando, cantando, dando graças. E a nossa vida vai ser muito melhor. Você acredita nisso? Acredite, está na Bíblia. O que está na Bíblia é a verdade.